Olá! Desde 2001, o diploma Berta Lutz é entregue a pessoas que se destacam na luta por direitos das mulheres no país. Este ano, o Senado homenageou 23 mulheres e um homem. Nós vamos conversar sobre o diploma Berta Lutz e sobre direitos das mulheres com a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela oportunidade e quero cumprimentar a todos que nos assistem. Senadora, qual é a importância hoje de se fazer uma homenagem como essa, que destaca a luta de mulheres por direitos no Brasil? É só importante falar para o nosso público, que nos dá o privilégio da audiência, que Berta Lutz foi uma grande guerreira no sentido de garantir os direitos políticos da mulher. O direito de voto, o direito de espaço, de debate, e ela tem uma história maravilhosa. Então, quando criamos o prêmio no Senado, nós queríamos batizar o prêmio com o nome de uma pessoa, de uma mulher que poderia nos inspirar e ser um grande espelho para todas nós. E Berta Lutz, então, teve esse privilégio de emprestar o nome para nós, para esse prêmio. Então, ela foi uma deputada federal, Ela foi deputada federal, chegou a perder uma eleição, com toda a luta pela mulher, ainda perdeu uma eleição, mas depois assumiu a Câmara. E, enfim, todos os anos agora nós damos um prêmio, né? Fazemos uma seleção dessas pessoas para uma mulher viva e uma em memória. Mulher que tenha sido de luta, mulher que seja feminista, mas não necessariamente um ativista, que no fundo, todas as mulheres são feministas, mas nem todas têm a oportunidade de ser ativista, assim como eu. Mas nós temos que, quando lutamos pelos nossos espaços, quando fazemos leis para garantir espaços às mulheres, menos preconceito, os direitos, na verdade, nada mais é do que uma pauta feminista, não é só uma pauta feminina. E, senadora, quais a senhora considera que sejam hoje os maiores desafios no Legislativo para os direitos das mulheres? Antes disso, eu quero comemorar as duas homenagens que fiz hoje à tia Naninha de Natividade Tocantins, do Biscoito Amor Perfeito. Parece uma história assim tão simples, uma mulher do biscoito, uma mulher que traz uma história de criação de 15 filhos, aonde ela fez com que esse biscoitinho de polvilho com leite de coco tornasse um símbolo no Tocantins, uma mulher simples, humilde, uma mulher do povo. E a professora Margarida, que foi um exemplo de mulher na educação de pessoas mais humildes, pessoas pobres, distribuindo conhecimento e amor. Voltando à sua pergunta, eu quero dizer que a minha maior tristeza com relação à legislação é que, apesar de algumas leis terem sido aprovadas desde 2012, como as cotas e como o financiamento de campanha, nada aconteceu, nós não melhoramos a nossa performance em comparação aos países da América Latina e os países da OCDE, por exemplo. Então, nós somos um dos últimos lugares, entre 20 países da OCDE e 20 países da América Latina, que tem menos mulheres no parlamento. Mas o que tem isso de mais? Os homens também não sabem legislar? Sabem. Se nós tivéssemos também uma grande maioria só de mulheres nos parlamentos, não seria justo. O importante é o equilíbrio de gêneros, que a gente possa ter homens e mulheres numa quantidade bem similar, para que as políticas públicas possam ser verdadeiramente reais, para que possa atingir as pessoas, as famílias, com um conceito feminino, um conceito masculino, uma visão de mundo diferenciada, como disse o ministro Aires Brito hoje aqui, que foi uma espetacular a palavra dele, dizendo que a mulher tem o lado direito do racionalismo e do pragmatismo e o lado direito que é a pura emoção. E que nós conseguimos muito controlar essas duas áreas com maestria e por isso conseguimos fazer tantas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse é o maior problema, é não termos as mulheres nos parlamentos, desde a Câmara Municipal, deputadas estaduais, federais e senadoras. Nos primeiros 10 anos da vigência da lei de cotas, né, que prevê a participação de 30% de mulheres nas eleições, mulheres candidatas às eleições, realmente não houve uma alteração grande. Mas no ano passado houve um aumento significativo. Com exceção ao Senado, houve aumento tanto na Câmara dos Deputados, aumento de 51% na Câmara dos Deputados, o número passou de 51 para 77 deputadas, né? E também houve aumento nas Assembleias Estaduais, o número saltou de 119 para 161. Foi um primeiro passo? Não, acho que nós estamos com um passo atrasado. Eu acho que poderia ser muito mais rápido, mesmo porque a maioria do eleitorado são as mulheres.
Então, será que, na verdade, não seria uma forma de a gente fazer uma reflexão e um questionamento? Por que tão poucas mulheres, se nós somos a maioria na hora do voto? Por que não equilibrar esse jogo? Por que não dar espaço para as mulheres candidatas da sua cidade, do seu estado? Então, eu clamo pelas mulheres que leis nós temos. Agora, nós precisamos das eleitoras que prestigiem e valorizem as mulheres. Eu vou até numa posição um pouco mais radical, como tem em alguns países do mundo, a quantidade de vagas nos parlamentos garantidas às mulheres e também nas empresas. Não é para as mulheres, é para gênero, equilíbrio de gênero. Meio a meio, mais ou menos, para homens e mulheres nas empresas e também nos parlamentos. Por que não garantir essas vagas? Não só a cota de candidatura, mas a cota de vaga, por uma questão de justiça. Porque mulheres competentes nós temos aos montes nesse país. E se nós não estamos tendo a competência, homens e mulheres, de fazer as mulheres chegarem até as câmaras, as casas de leis, nós deveríamos abrir essas vagas para que elas pudessem ter a oportunidade de também vir até aqui e deixar a sua voz e a sua palavra. E a defesa não é só pelas mulheres. A mulher vai defender mulher e homem vai defender homem. Não, nós vamos debater aqui ideias, é família, é trabalho, é desenvolvimento. E são duas visões diferentes. A senhora defende, então, que a lei que defina a participação política das mulheres vá além do que existe hoje? Eu acho, porque... Acho não, tenho a convicção, porque não adiantou nada, na verdade. Quando a senhora acha que esse aumento não foi significativo? Não, ele ainda é vergonhoso. Não dá para esperar um aumento de 51% a cada 4 anos? Não dá, é impossível. Eu preciso estar viva, eu tenho 57 anos e eu quero estar viva para ver o equilíbrio de gênero no Senado e na Câmara Federal. Eu não posso morrer antes de ver isso. Então, eu queria que fosse um pouco mais rápido e que a gente pudesse realizar esse sonho do Brasil, mostrar-se um país avançado, que respeita a democracia, que respeita o voto. Claro que ninguém vai colocar mulher aqui dentro que não teve voto nenhum. Nós vamos colocar as mais votadas entre as mulheres que vão preencher essas vagas. Eu tenho certeza que iriam contribuir demais com os trabalhos legislativos de todo o país. E que perspectiva a senhora avalia que exista no atual parlamento para a evolução de um projeto como esse ou desse debate? Eu agradeço essa pergunta, porque a maioria podia dizer de lá, mas ixi, essa proposta dela não vai aprovar nunca, porque a maioria lá só tem homens e eles não vão querer garantir vaga para as mulheres. Engano. Neste exato momento, depois da obrigatoriedade das cotas e do financiamento para as mulheres, muitos candidatos e partidos por aí fizeram as candidatas laranjas. E agora nós estamos vendo os escândalos na televisão. Então, isso está começando a incomodar os homens, porque se o Ministério Público e a Justiça conseguir provar que as mulheres foram colocadas lá só para cumprir tabela e a lei, vai cair a chapa toda, inclusive os homens que foram eleitos. Então eles agora, por esperteza também, poderão aceitar essa proposta porque não querem colocar em risco essa obrigatoriedade de colocar as laranjas para cumprir a lei e depois eles poderem perder o mandato. Então, acho que é um momento ideal para se discutir isso. Não precisa colocar agora 50%, mas nós poderíamos sim arriscar 30%, já que nós colocamos 30% de candidatas, vagas para candidatas. Por que não colocar 30% para eleitas? Então, eu acho isso da maior importância, que nós possamos ter esse equilíbrio para que a gente possa ter leis melhores no país, mais equilibradas, com maior consenso. A senhora fez um chamamento aí às eleitoras, né, para que votem em mulheres, mas e as candidatas? Né? Porque os partidos não encontraram candidatas competitivas, né? E aí alguns partidos optaram por apresentar candidaturas laranja, né? Assim, os candidatos, os partidos podem fazer um trabalho de formação de base, né? Mas como é que se faz a formação dessas lideranças femininas que possam ser competitivas no Congresso Nacional? Quando a gente coloca que as candidatas, muitas foram colocadas como laranja, até não é a maioria por desonestidade, por ser contra a mulher, é porque não encontra mulheres candidatas mesmo que não querem candidatar, por opção. Porque criou-se um preconceito na sociedade que política é lugar de homens.
que o cafezinho da política só tem homens. Então as mulheres vão ficando alijadas e, de certa forma, até algumas mal vistas. Ai, que mulher que fala demais. Essa mulher quer se meter em tudo. Quando é um homem que fala demais e se mete em tudo, ninguém critica. Mas as mulheres vão ficando cada vez mais inibidas de participar. Então, às vezes, tem uma roda enorme de políticos conversando. Normalmente, às vezes, chega uma mulher, duas, logo a roda se desfaz, né? Então, isso precisa acabar, porque os assuntos são pertinentes aos dois gêneros. Então, as mulheres precisam ter um melhor acolhimento na política. Os seus pais incentivarem as suas filhas, os maridos darem corda a esse talento que as mulheres carregam na política, os próprios irmãos, os namorados, os amigos, incentivar as mulheres a chegarem até aqui. Ao contrário, muita gente às vezes fala, isso não é coisa de mulher, isso é coisa para homem, é lugar de muita gente suja, isso é lugar de confusão, isso não é lugar de Deus. A gente ouve de tudo, né? Então, nós precisamos encorajar as mulheres que a política é lugar de mulher, sim. A política é lugar de homens e é lugar de mulheres. Porque não tem nenhum homem na face da terra que não tenha nascido por uma mulher. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever este ou outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente, é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.